Vamos começar com a oração, então? Bora lá, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre do Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos ao Senhor que abençoe essa nossa live, esse nosso tema, as nossas famílias, as famílias daqueles que estão nos acompanhando nessa live e que acompanharão a gente depois, e que Nossa Senhora passe à frente dessa e das nossas intenções particulares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, o pessoal tá falando que tá aparecendo todo mundo. Então bora lá, gente, porque não tem o que fazer. Eu acho que deve ser algum bug do Instagram mesmo. Pode ser. Não tem jeito. Vamos lá? Mas bora. Quando a gente pensa nesse tema, né, para que serve uma família, ele parece algo muito óbvio, né? Para que serve uma família? Qual a função da família? E aí hoje, quando eu estava revendo alguns pontos, que eu já tinha estudado sobre isso antes, eu queria ler com vocês um ponto que me chamou a atenção para que a gente possa começar a conversar a partir dele, tá? Finalidade da família. Para que serve? Juntos geram afeto, segurança, sustento, sentimento de pertença e utilidade, estabilidade e socialização, fonte de valores morais e crenças. De uma forma geral, a família promove o desenvolvimento mental e físico dos indivíduos. Quando eu fui refletir sobre esse ponto, uma coisa que me chamou muito a atenção, né, além de tudo isso que é a função da família, para que ela serve, essa questão do sentimento de pertença. Eu acho isso muito forte, quando a gente pensa em família, né, o que ela gera, né, esse sentimento de pertença. Eu acho que é um ponto que a gente pode começar a partir daqui. Todos precisam, né, da família. O ser humano precisa da família. O ser humano ele não nasceu, né, para ser só. E aí, quando eu fiquei pensando nisso, eu pensei, assim, muito na questão das crianças, sabe? Nossa, essa questão familiar, esse sentimento de pertença é muito forte para elas. Para todos, né? Mas, assim, o quanto isso abala a criança. Eu hoje, enquanto fui... Pode falar, Vitor. Não, pode colocar, Cíndia, depois eu coloco o comentário. É que eu não tô te vendo, aí... hoje, enquanto eu estudava também, colocava em pauta, né, o assunto de hoje, eu também pensei muito nas crianças. Inclusive, li alguns artigos que falavam mais do lado psicológico das crianças, que eu até queria que o Vitor falasse um pouco sobre isso depois, porque a família é a base, né? A família é a base da sociedade, é ali da família que sai tudo, é ali que tudo se forma, é ali que tudo acontece, é ali que tudo começa. Quando o nosso Senhor quis vir ao mundo, ele quis vir através de uma família. Então, é como a Kate falou, não é bom do ser humano estar só, né? O ser humano, ele não foi feito para estar só. Então, a família ali é o ponto de partida. E é nesse seio familiar que a gente vai criar os filhos. Então, as crianças, o primeiro contato que as crianças têm ali é dentro do âmbito familiar. E quando dentro desse seio familiar as coisas não acontecem da forma como elas deveriam acontecer, por um motivo ou por outro, quem mais sofre são as crianças. Quando se fala de
projeto de família, a gente tem que pensar muito nas crianças. Porque, como nós falávamos na live passada, da questão do divórcio, do quanto isso é ruim, principalmente para as crianças, porque são elas as que mais sofrem. Hoje, eu acho que a gente continua ainda dentro desse parâmetro, porque não dá para se continuar a falar sobre a família e sobre todo esse processo sem falar das crianças, né? Eu queria até que o Vitor falasse um pouco na parte do psicológico, da formação mesmo da criança dentro da família. Bom, aí eu acho que é uma área que a psicologia e a pedagogia dão as mãos, né? Eu acho muito rico isso. E o interessante é que diz que a gente está falando, eu começaria com uma palavra que uma paciente minha, uma vez ela soltou isso, eu achei muito interessante, que é a responsabilidade afetiva. Né? Então, você colocar uma criança no mundo, filho do mundo, implica uma responsabilidade afetiva. E eu estou um pouco rouco hoje, né? Eu vou dar uma tosse de vez em quando. Mas essa palavra, responsabilidade afetiva, acho que ela dá para nós ali uma direção muito forte. Eu, antes de desenvolver um pouquinho mais isso que a Cíntia falou, eu estava estudando um ponto do Catecismo de São Pio X. Tem alguns números bem interessantes, e para quem conhece o Catecismo, ele é em formato de perguntas e respostas. Então a gente consegue ter uma dinâmica bem interessante e prática. Né? Então, eu gostaria de colocar ali o número 404, que São Pio X fala assim: os pais têm o dever de amar, alimentar e cuidar de seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas deficiências e de auxiliá-los a abraçar os estados a que são chamados por Deus. É uma resposta aqui de 5 linhas, mas é uma resposta muito completa, e eu acho que aquilo que a Kate falou também complementa isso. Bom, a importância desse caráter psicológico na educação dos filhos. Né? Eu gostaria de falar também de um caso que eu atendi recentemente. Claro que, como sempre, eu conto um milagre, mas não conto o santo. É muito interessante que essa paciente, né, uma moça, aliás, uma senhora de uns 50 e poucos anos, por aí, ou menos até, ela tinha sido vítima de incesto na sua casa. Né? E aquela brincadeira de irmãos, a fase da puberdade. E o que resume a conversa? A mãe foi omissa. Né? A mãe, ela não foi ali, ela não se opôs, ela não deu ali o corte necessário. Né? Então, essa mulher já formada com família tem um grande ressentimento da mãe, dos irmãos. Então, para ela e para muitas pessoas, por esse trauma, por esse episódio, aquilo que a gente está falando é uma loucura. Né? Porque, para a lógica delas, aquela experiência particular, subjetiva, tem um marco histórico que é uma verdade absoluta. Né? Lamentavelmente é. Né? Então, quando a gente vê assim, talvez respondendo a Cíntia a partir desse exemplo e do que São Pio X fala, a gente vê uma desordem quando os pais se abstêm dos deveres próprios, da responsabilidade afetiva. Então você não dá ali o cuidado para uma criança de colo que é dependente, a natureza dela é muito dependente. Tem até um autor da psicanálise, né? Eu não sou psicanalista, mas é um autor que chama atenção para mim, que é o Winnicott. Ele fala da teoria do amadurecimento. Né? Então, a Kate bem sabe, a gente tem vários autores, o Piaget, o Vygotsky, vários autores da educação. Esse da
da psicanálise, eu não sou muito entendido de Winnicott, mas ele fala dos vários graus de dependência, absoluta, relativa. Segundo ele, você não poderia ali também, como posso falar, se intrometer tanto ali no gesto espontâneo do bebê, da criança. Mas ele também fala, em outras palavras, dessa omissão, de como que essa omissão, por vezes, pode lá na frente desarranjar o que um outro psicanalista, um outro psicólogo, né? Eu falo de psicanalista porque são vários autores que, de forma geral, assim, contribuíram para a psicologia como um todo também, que é o John Bowlby. Ele fala da teoria dos apegos. Então, isso tem uma certa influência, tem uma certa repercussão a partir da infância, de um apego evitativo, de um apego ansioso, que a pessoa ou ela está numa relação e ela não se dá para conhecer, a se entregar naquilo, ou ela realmente ela vai ter uma carência muito forte, né? Então, isso é muito possível. Então, responsabilidade afetiva, essa ausência, essa omissão aí dos deveres que sejam mais básicos e materiais, mas também, ao mesmo tempo, nessa escada que também ruma ao espiritual, né? Então, acho que essa ausência, sobretudo, de afeto e de doutrina, com certeza é muito nocivo mesmo. Eu acho sim, Vitor, vendo você falando, eu acho que falta muito, que eu vejo, né, dentro da minha área também, é o conhecimento mesmo do que, para que serve uma família. Porque assim, hoje está tão banalizado, está tão colocado assim, qualquer coisa é uma família. Pode ser, não é qualquer coisa uma família, né? Assim, eu acho que isso, esse conhecimento, esse discernimento de saber que a família é a base, é ali que as pessoas vão ser formadas, a família é aonde a gente recebe, a família transmite a fé. Quem é que transmite a fé para a gente? É através da nossa família. Crenças, né, afetos e tudo mais. Então, eu acho, assim, que precisa resgatar isso. As pessoas precisam entender para que realmente serve uma família, porque não é a família é o plano de Deus. Ela não é qualquer coisa. Então, a partir do momento que começar a se entender isso, eu acho que algumas coisas já vão começar a mudar, né, na mentalidade das pessoas. E a gente sabe também que essa desconstrução já vem acontecendo há muito tempo através das ideologias, né, que batem em cima disso, da família, que a família é qualquer coisa, que a família pode ser desfeita e tudo mais, né? E essas outras coisas aí. Partindo desse ponto, é tudo muito largado, né? Hoje em dia é tudo muito largado. Você pode ver que a maioria dos casais, a gente sabe que o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento justamente porque ele eleva a um nível sobrenatural. E hoje em dia, as pessoas, elas só juntam, né? Ah, vamos morar junto e tá tudo bem. Como que é aquela frase? Juntado com fé, casado é. Ai, que tristeza. A gente sabe que não é, né? Mas é uma coisa assim que a gente vive na nossa sociedade e que é muito comum. Ou seja, a base familiar, ela já começa errada. Ela já começa de um ponto que já é errado, entendeu? Então, assim, a gente fala muito das crianças, dos filhos, porque após o casamento os filhos vêm, muitas vezes vem um atrás do outro e um atrás do outro. E quando você não tem essa base familiar formada, já vindo de você, vindo do esposo, como é que se dá essa base para uma criança? Entendeu? Então, assim, você pensa que vira uma bola de neve, né? Porque você já não foi criada assim. Você já não tem uma base familiar forte ali, que é sólida, que conhece os sacramentos, que conhece a doutrina, que segue ali certinho, bonitinho. Eu tô falando pelo lado da espiritualidade mesmo. E aí você casa com uma pessoa
que também não tem essa base sólida, também não tem essa base bem formada. E aí a gente vê todo esse absurdo que está acontecendo hoje em dia. É um número crescente de divórcios, é os pais que não sabem criar filhos. Se eu for falar para vocês pela parte catequética do que a gente vê em sala com as crianças, é triste. É triste. Eu tenho um grupo de adolescentes de 12, 13 anos que as crianças não conhecem a Deus. Elas não sabem o que é sacramento, elas não sabem rezar. Elas não sabem. Outro dia eu perguntei em sala quem sabia rezar o terço e esse determinado grupo são adolescentes. Eu repito, a idade é de 12, 13 anos. Eles não sabiam rezar o terço. Nunca tiveram esse contato. Então, assim, quando a gente fala do lado espiritual, que a família deve ser essa base de ensinar para a criança quem é Deus, os caminhos de Deus, a doutrina da igreja que você está servindo, que você está no caminho. Se você não ensina isso desde ali da infância, quando você chegar ali na fase de pré-adolescência, adolescência, vira uma bola de neve, porque elas fazem tanta confusão na cabeça delas justamente por não saber nada. E é aí que os catequistas têm, né, que se virar. A Kate também é catequista, a Kate bem sabe do que eu tô falando. Nós tivemos uma reunião geral, que foi inclusive com o nosso pároco, e ele contou o caso de uma pessoa, de uma mãe, que ela não tem, né? Um filho, e ela foi procurar ele porque ele estava brava, muito brava, chateada, porque a criança já fazia 6 meses que estava na catequese e ela não sabia rezar o Pai Nosso. Para ela, na cabeça dela, aonde que já se viu uma criança de 10 anos, já está há 6 meses na catequese e não aprendeu a rezar o Pai Nosso até agora? E aí ele deu o estalo que ela precisava. Falou, quantos anos tem o seu filho? 10 anos. Mas seu filho tem 10 anos e não sabe rezar o Pai Nosso? A primeira catequese vem dos pais. É os pais, é na família, é no seio familiar que se ensina isso. Porque quando você chegar no seu juízo final e Deus perguntar dos seus filhos, ele não vai apontar o dedo e acusar a catequista porque ela não ensinou a rezar o Pai Nosso em 6 meses. Ela vai acusar os pais. E isso ficou assim, todo mundo ficou espantado, né? Porque até então ninguém tinha olhado ainda por essa perspectiva. Então, quando você começa a olhar assim, você vê que tem muita gente perdida realmente, que não sabe o que é família, não sabe para que serve uma família, não vem dessa base familiar forte que se educa a criança para o caminho do céu. E aí a gente vê toda porcariada que acontece no mundo. Não sabe mesmo, não tem. E assim, muitos vivem nessa completa ignorância justamente por essa falta de conhecimento. Né? Aí que eu falo, gente, a importância, sim. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa fazer esse movimento. É claro que a graça de Deus está o tempo todo me ajudando, né? É Ele que me sustenta. Mas eu também preciso fazer esse esforço, eu também preciso. Não que eu tenha que saber tudo, eu não vou saber tudo. Mas eu preciso, né? Eu preciso me movimentar. Eu preciso saber, que nem como a Cíntia falou, por que é que está se perdendo isso? Por que a família não está mais transmitindo a fé? O que está acontecendo? Né? Porque não era assim, não era. Está se tornando assim. E o porquê disso? Né? Então, esse movimento, a gente precisa fazer isso, a sociedade precisa fazer isso. E a gente está vendo um movimento totalmente inverso. Então, se nós, em casa, não começarmos a resgatar isso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Eu vejo isso na sala de aula. É muito difícil, gente. É muito difícil. Eu estou há 14 anos dentro de uma sala de aula. 14 anos convivendo com alunos e famílias. E, assim, já vi coisas que eu nunca na minha vida pensaria que iria ver e vi. Então, a família, ela está muito, assim, muito machucada.
tá, sabe, muito ferida, muitas coisas fora do lugar. O Vitor também deve ver isso no consultório, deve sentir, perceber, né? As coisas estão tomando dimensões, assim, tá tudo fora de ordem, não tem uma ordem, não tem Deus lá em primeiro lugar, não tem pensar no outro, viver para o outro, se dedicar a filho, não. Constitui-se família hoje para quê? Quando você pergunta para alguém, porque eu vou casar? Porque eu quero ser feliz. Já começou. O intuito de fazer o outro feliz, né? Já começou. Aí a gente tem uma... quanto mais o tempo vai passando, mais absurdo a gente vê, infelizmente, né? Desculpa, gente. Se você não faz nada mesmo, é uma ladeira abaixo aos olhos humanos, né? Sim. Mas eu pensava assim, nisso que você falava, né? Como que o hedonismo, o egoísmo, ele reina, né? Eu lembro de um livro que eu li uma vez, ele se chama Homem e Mulher em Sintonia, e é do Monsenhor Jonas Abib. É um livro bem interessante que ele fala ali sobre o casamento, sobre a família, dá alguns testemunhos. E eu lembro de um caso que ele comentava. Eu quero fazer esse comentário e já jogar para uma leitura aqui de São João Paulo II. Ele falava assim, olha, de um casal, olha que a moça ela não poderia ter mais relações sexuais, né? E ela comentando ali com a filha dela, olha, isso aconteceu com a gente, filha, né? E daí chega ali a perspectiva do esposo, muito católico, assim, ele né, que era ali né, tinha uma frequência muito boa, mas ele falou assim, não, por amor à minha esposa, eu também me abstenho. Né? Gente, que amor que é esse? Né? Que amor humano e divinizado que é esse? Da continência, da castidade. Né? Então, assim, se de um lado há o hedonismo e o egoísmo, né, a gente está lutando para modificar isso a cada dia. Mas esse testemunho ele fala para a gente de que a castidade ela vale a pena e com certeza ela realiza também, né? Antes do casamento e durante o casamento. Isso também, isso eu falo mais para os homens. Isso realmente é fonte de muita força espiritual, né? E não é fácil, não é fácil mesmo. Eu queria ler um trecho aqui é de um se não me engano, uma encíclica de São João Paulo II, que é o Familiares Consortio. Depois, para quem estiver no nosso grupo exclusivo, a gente passa, ou até mesmo aqui, a gente dá um jeito de passar. Eu vou ler aqui o parágrafo e depois os deveres que São João Paulo II fala. No plano de Deus Criador e Redentor, a família descobre não só a identidade, o que é, mas também a sua missão, o que ela pode e deve fazer. As tarefas que a família é chamada por Deus a desenvolver na história brotam do seu próprio ser e representam o seu desenvolvimento dinâmico e existencial. Cada família descobre e encontra em si mesmo um apelo inextinguível, que ao mesmo tempo define a sua dignidade e sua responsabilidade. Família, torna-te aquilo que és. Essa frase ela me tocou profundamente, porque, como a Cíntia falava, a gente não pode chamar tudo de família. Né? Na matemática, a gente tem ali uma exatidão que isso é tão milenar quanto ela mesma. Né? Então, nesse ponto, também tem uma certa exatidão, uma certa verdade absoluta nisso. Né? E São João Paulo II ele fala duas deveres. O primeiro dever, a formação de uma comunidade de pessoas. Esposo, esposa, filhos, cada um ali com um temperamento diferente, com um momento de vida diferente, mas compartilhando a vida num projeto comum. Segundo ponto, o serviço à vida. A gente fala disso, que a vocação leva à missão. A vocação ao matrimônio leva à missão. E missão é serviço também.
né? Tem só abrindo parênteses, tem um ponto que eu estava meditando em caminho hoje, que São José Maria Escrivá falava assim, de um caso de uma alma muito piedosa, falava assim, Jesus, eu te amo. Daí diz que voltava ali uma frase. Esse amor, ele precisa se manifestar em obras, né? Então, é ali uma partilha, um ponto de caminho. O terceiro ponto, a participação no desenvolvimento da sociedade. Então, como que a família ela prepara as pessoas para a sociedade, para encarar o mundo, para a vida adulta, para uma vida plena mesmo, né? E, sobretudo, um quarto ponto, a participação na vida e da missão da igreja. Então, nós damos filhos para a sociedade, mas, sobretudo, para Deus, para povoar o céu. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente está tentando fazer. A gente está batendo nessa tecla, nessas últimas lives, porque precisa ser falado, né? Precisa. Muito, Vitor. Precisa ser falado, precisa ser conhecido, as pessoas precisam saber disso, né? Porque eu acho que, assim, coisas ruins sobre a família já tem muito, né? A sociedade prega através de várias coisas. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo, quando eu comecei a namorar, né, com meu marido. E aí eu tinha umas amigas e elas, né, assim, a gente conversava e tal, e eu falava que eu queria casar. E olha o que eu respondia, né? Eu não sabia, assim, eu não tinha esse conhecimento nem nada. E aí elas perguntavam, mas por que você quer casar? Aí eu falava, porque eu quero formar uma família. Aí as minhas amigas, não sei o quê, família não é legal, né? Porque, assim, algumas tinham algumas situações de viver com pais separados e outras coisas, né? E eu falava que não, eu falei, não, porque eu quero formar uma família, porque eu via isso na minha família. Olha como é, né? Os meus pais, o meu pai, a minha mãe lá, eu sentia algo bom. Então eu queria aquilo, eu queria replicar aquilo para mim, mesmo assim, sem esse conhecimento todo. E todo mundo que perguntava, mas por que você quer casar? Eu respondi, porque eu quero formar uma família, né? E assim, nem assim, sem saber com clareza, né, da profundidade disso, mas eu já tinha isso em mim, porque eu queria casar para eu formar uma família. E eu lembro que elas achavam um absurdo isso. Eu ouvi isso também quando eu fui casar, porque eu casei novinha, né? E, nossa, imagina, casar pra quê? Você é louca! A frase que eu mais ouvi foi essa. Você é louca! Pra que você quer casar? E eu também falava a mesma coisa. Porque eu quero formar minha família. A gente não tinha esse entendimento, esse conhecimento, né? Não. Mas, que nem o Victor falou. A gente precisa formar a nossa família, os nossos filhos, para o céu. Colocá-los no caminho do céu, né? Então, a família, ela serve para quê? A família é a nossa escada de santificação, né? É uma escadinha ali que a gente vai subindo, e espera um dia, em nome de Jesus, alcançar, né, a santificação. Mas é pela família que a gente consegue isso, né? Se a nossa família não for usada para esse fim, qual seria o sentido da família? Isso aí que a gente vê hoje. As pessoas envoltas num egoísmo enorme, que não se consegue ver o outro, porque é sempre a si próprio que está em primeiro lugar, nem Deus está em primeiro lugar. Não. É tudo sobre si próprio, é tudo eu quero, eu faço, eu consigo, eu vou. Como se nós fôssemos capazes de lutar pela força do nosso próprio braço e chegar no céu. Isso não acontece. E outro ponto que eu queria falar aqui também, uma vez me disseram assim, é fácil você falar, porque a sua família é perfeita. Aquilo me fez ficar assim reflexiva em níveis assim que eu falei, gente, o que a gente vê na internet não é
esse mar de rosas que todo mundo prega, né? Ai, porque a minha família é perfeita, minha família é isso, minha família é aquilo. Não existe família perfeita. Não existe. O que a gente faz é lutar pela nossa família, lutar pela nossa santificação. E essa luta, ela é árdua. Sim. É uma luta que é difícil. Não é fácil. A gente não tá aqui, eu quero deixar isso bem claro, porque depois que eu ouvi isso eu fiquei reflexiva. Eu quero deixar claro que não é assim, ai, você falar isso que sua família é perfeita. Gente, não existe família perfeita. A minha família não é perfeita, a família da Kate não é perfeita, a família do Victor não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Na nossa família acontece um monte de coisas também, né? Tem ali as brigas, as discussões, e a gente luta para aquilo acabar, para colocar no rumo certo de novo. E aí vamos assim, vamos lutando, até a gente conseguir chegar aonde a gente lutou para chegar. Agora, as pessoas hoje com a internet, elas, elas ficaram muito presas naquilo que elas veem só ali na telinha. Ai, porque fulano, a família de fulano é assim, a família de ciclano é assim. Por que que a minha não é? Aí a pessoa, ela vê isso, ela já desiste da família dela. Ela fala, a minha família nunca vai ser assim. Só que não é assim que funciona. Isso aqui é só uma tela. O que as pessoas mostram aqui, É um recorte. eu acho que não chega a um terço do que é vivido. Não. Coisas, muitas coisas boas e ruins que acontecem comigo, na minha família, dentro da minha casa, eu não posto no Instagram. Entendeu? Então, é assim, as pessoas elas têm que parar um pouco, sair mesmo. Sair mesmo da telinha, sabe? Sair das redes sociais e olhar para a família. Com um olhar de amor mesmo, de amor de doação. Vocês podem ver que hoje em dia muitas famílias elas nem comem juntas mais. Não se faz nem refeições à mesa mais. E a mesa ela é o quê? É onde você conversa, é onde você compartilha com a sua família. Se você não tá ali naquele vínculo, você vai compartilhar o que e quando com a sua família. Entendeu? Então, eu acho que são pontos assim que a gente precisa parar e refletir. Parar de olhar a grama do vizinho, falando que a grama do vizinho tá mais verde, sendo que eu não tô regando a minha grama para ela ficar verde. Entende? É uma questão complicada, mas é uma questão que acontece. Sim, acontece. Eu tenho meditado muito nesses dias, né? Para quem acessa aí o meu canal, a newsletter também, eu tenho escrito muito sobre o cotidiano, né? Esse cotidiano ele não faz propaganda muitas vezes, né? Ele é muito silencioso, né? Mas ao mesmo tempo essa frase ela me pegou, né? O cotidiano é onde as coisas acontecem. E de fato é uma verdade, né? A gente não para pensar muito assim, aquilo que a gente planeja, a gente faz, aquilo que é imprevisto, a gente fica ali frustrado, mas supera, né? Vocês contando um pouquinho sobre a história de vocês, eu sou mais novo aqui, eu já contei um pouquinho nas últimas lives, mas quando eu comecei a falar com a minha esposa, a gente começou a falar de família, né? A gente falou de filhos, a gente já tinha esse norte no nosso coração, nas nossas mentes. E eu acho que, né, pelo temperamento dela sanguínea, eu um melancólico, né? O ponto de vista dela tá, talvez ali uma coisa mais de relação ali, de afeto, de pessoas ao redor. O meu talvez, né, não é que eu não goste, eu amo isso também, mas foi muito mais sobre a verdade implicada naquilo, né? Sobre aquilo que Deus pede de uma família, de um pai, de uma mãe, de filhos. Então isso para mim me cativou, né? E como a gente sempre fala, quando a gente estuda, a gente é conquistado pela verdade, né? Sim. Então Liberta. a gente se liberta, exatamente. Então disso tudo que a gente está falando, a gente precisa anunciar mesmo, né? Aquilo que a família é chamada a ser, mesmo na sua imperfeição, perdão,
mas ao mesmo tempo entendendo que é uma instituição que é divina. Né? São João Paulo II mais uma vez fala que família é santuário, é um lugar sagrado da vida. Então a gente tem que ter muito isso em mente e no coração mesmo, né? E vigiar e orar mesmo para ser fiel àquele que chama a gente também, né? Sim. É dar o nosso máximo, né, ali, para a família, né? E às vezes o que a gente vê, que a gente sempre está falando isso, essa questão do egoísmo, né? Que a pessoa se fecha ali nela. Uma coisa também que é muito presente, que eu ouço muito das pessoas, essa questão, mas eu preciso ser feliz. Não importa, eu preciso ser feliz. Às vezes eu vou ter que abandonar minha família para eu ser feliz. Sabe, umas coisas assim, que a própria pessoa ela não consegue ver que isso não tem sentido algum, né? Não tem sentido algum. Não é abandonando a sua família que você vai ser feliz. Você, sozinho, né? E quantos casos desse a gente ouve? Muitos. Assim, eu acho que é uma ideia muito equivocada, né? A pessoa ela tá fechada mesmo, ela não consegue enxergar esses, né? Tudo isso que implica uma família. Por isso que, mais uma vez, eu falo, por isso que a gente precisa conhecer, a gente precisa se aprofundar, né? Conhecer a palavra de Deus mesmo, né? Deus sonhou com uma família, ele veio através de uma família, justamente por isso, né? Para mostrar para a gente a importância que é uma família. Ele nos dá uma família, ele nos dá meios para isso, né? Oferece ali o tempo todo. E a gente precisa ter esse esforço, né? E é isso que eu sinto hoje. Eu não, principalmente quando eu converso com as pessoas que estão passando por problemas, né? Fica tudo muito moroso, sabe? Então é mais fácil desistir. Mas não vai dar certo. Mas é muito difícil. Mas aí eu vou ter que, né, fazer isso. Mas sabe assim, tudo esse movimento que leva para trás e não para frente. Eu acho que é esse o esforço que a gente precisa fazer. E uma das coisas que vai nos ajudar é a conquista das virtudes, né? Isso que vai nos dar forças para poder passar essas provações. Com certeza, com certeza. É o esforço e a graça de cada dia. Sim. Não se luta mais, né? Não se luta mais pela família, né? Não, você começa a ver ali que tá dando errado, que é filho dando trabalho, casamento que tá mais pra lá do que pra cá, então vamos abandonar. Então, imagina se Deus tivesse pensado isso de nós. Esse filho do trabalho, vou deixar ele de lado, né? Se o casamento ele é fundado por Deus, foi ele quem instituiu o casamento, quem sou eu, quem eu acho que eu sou, para ir lá jurar para ele, no altar dele, no dia do meu casamento, fazer o meu juramento, aí depois eu voltar para trás, tratar meu marido, minha família, como se nada tivesse acontecido, me colocar em primeiro lugar. Ou seja, quando eu me coloco em primeiro lugar, eu me faço meu próprio Deus, né? Então só as minhas coisas importam. Então, olha o tamanho da bola de neve que vira isso. Quando só as minhas coisas importam, é óbvio que o meu casamento não vai dar certo. Entendeu? Então, é olhar para o outro. As pessoas, elas têm que entender que casamento é luta, é sacrifício. Por isso que para casar a gente precisa amar de verdade. Porque o amor é o único sentimento que suporta o sacrifício. É o único sentimento que vai suportar que você faça sacrifício pelo outro. E o casamento é isso. Você vai se abdicar de você todos os dias para colocar o seu marido em primeiro lugar, os seus filhos, tudo vem antes da gente. E olha que maravilhoso que seria se todo mundo tivesse esse entendimento. Não haveria mais divórcios. As crianças não cresceriam mais sem pai, sem mãe, sem a figura ali materna, paterna. E é isso que não se entende hoje em dia. Né? É tudo muito descartável. Deu certo, deu, não deu.
É como a Kate disse, o que importa é ser feliz e tá tudo bem. É triste, mas é a realidade que a gente vive. Infelizmente, né? E aí, eu também ouço muito isso, falando essa frase aqui: a família é uma instituição falida. Para quem acredita, né? Verdade. É muito triste você ouvir de uma pessoa, né, que tem família, ouvir isso, que a família é uma instituição falida. Triste. Né? E aí, como é que a gente vai passar para os nossos filhos? Como é que a sociedade, as gerações vão ser formadas dessa forma? A gente está vendo o resultado aí hoje. Estamos colhendo os frutos. Infelizmente é isso. Pessoal, nosso horário já ultrapassou, ó. Vocês querem concluir? Olha, o que eu digo é: lute, sim, lute pela sua família, reze, peça a graça de Deus, né? E faça o seu melhor, dentro das suas possibilidades, mas faça o seu melhor. Busque conhecimento, que eu acho que isso é uma das coisas que mais atrapalha a gente hoje, não deixar ser dominado por essas ideologias, buscar a verdade, porque ela liberta. E a graça também, né? Rezar para que Deus nos dê essa graça, a graça de lutarmos pela nossa família, de termos a nossa família ali como plano divino mesmo, como a instituição criada por Deus, né? Não olhar as nossas famílias como um objeto, como se fosse algo descartável, mas pedir a Deus que nos dê essa graça da santificação da nossa família, da nossa salvação e dos nossos, né? Eu acho que é justamente esse o caminho mesmo, de uma santificação pessoal, começando esse trabalho mesmo da nossa santificação e terminando na oração. Terminando na petição das graças e terminando, aliás, começando na petição e terminando na ação de graças, né? Por tudo aquilo que o Senhor fará em nosso meio. Então, é o estudo, a oração, o esforço de cada dia, a mortificação e o que vier aí mesmo é justamente as pequenas inspirações de cada dia que com certeza vai construindo aí um grande edifício de amor na sociedade a partir da família. Vamos encerrar então, pessoal? Ficamos assim. Só para não perder o costume. É uma alegria estar com vocês. Obrigada por mais um. Hã? Já virou até meme, hein? Já, Vitor. Nós temos a nossa próxima live hoje, eu anotei, é dia 6 de novembro, certo? Certo, se Deus quiser. Isso, então, o nosso próximo tema é Aprendendo a Ser Família. E nós nos vemos lá, mas até lá a gente vai postando, a gente vai conversando. Tem o nosso grupo lá no WhatsApp, que para quem não entrou, tem o link na minha bio, na bio da Kate. Está na sua bio também, Vitor? Assim. Então, nos 3 perfis aqui, tá lá o link do nosso grupo de formação gratuita lá no WhatsApp. Entra lá. É sempre um prazer falar com todo mundo. Beijo, gente. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Salve Maria. Até a próxima. Se Deus quiser. Amém.